Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal SUS Fala Gestor. Hoje eu quero apresentar aqui para vocês, para deixar registrado, uma proposta que venho discutindo, que venho debatendo já há algum tempo, sobre as reformas que entendo ser necessárias no sistema público de saúde brasileiro. Logicamente que não vou apresentar aqui a legislação, mas quero apresentar aqui a estrutura conceitual da proposta, para que você possa fazer seu juízo. Tá certo? Então, o sistema público brasileiro, ele precisa se reorganizar. Está mais do que claro que o SUS não tem conseguido atender às suas demandas, e muito menos o sistema privado, que vem de um processo de estagnação, ainda que o gestor federal tenha tentado estimular a ampliação desse mercado para desonerar o sistema público. E certamente essa é uma medida que faz todo sentido. Quanto mais eu ampliar o mercado privado, por livre opção do usuário, mais eu desonero o sistema público. Então eu quero aqui apresentar rapidamente uma estrutura que deveria então basear a discussão de regramento, de estruturação legal do Sistema Único de Saúde. Então, em primeiro lugar, é importante a gente imaginar o Sistema Nacional de Saúde composto por essa estrutura mínima aqui. Então eu tenho, de um lado, o Conselho Nacional de Saúde, como uma entidade, como um fórum deliberativo sobre o sistema público, sobre a função pública, não é? Que delibera todas as políticas, que fiscaliza, que faz controle. Não é? Eu tenho do outro lado o Conselho Nacional de Saúde Suplementar, que ainda é uma coisa muito discreta, que ninguém consegue entender direito qual é a função, um conselho que é composto apenas pelo governo hoje, e que curiosamente tem o ministro da Justiça como presidente, algo assim estranho, não é? E que não se tem notícia de reunião, de ata, de deliberação de assuntos. Por exemplo, tivemos recentemente aí o aumento dos 18 itens no rol de cobertura imposto pela ANS, e não se tem notícia de que esse assunto tenha sido amplamente debatido com a sociedade, apesar da consulta pública que a ANS colocou para discussão. Então aqui eu tenho a estrutura mínima com o gestor federal cuidando do Sistema Nacional de Saúde, o SNS, como eu tenho chamado. Essa estrutura, ela se dividiria então, como está posto aqui, em duas funções: a função pública, de um lado, e a função privada. A função pública, que vai garantir a atenção à saúde ao cidadão, que vai garantir a proteção à saúde ao cidadão, que vai cumprir com o seu papel de vigilância sanitária, que vai cumprir com o seu papel de promoção da saúde, de controle de endemias, entre tantas outras funções, que cabe ao SUS, incluindo, naturalmente, a assistência à saúde. Mas a Constituição Federal também diz que a saúde é livre à iniciativa privada. Então, além da função pública, nós teríamos aqui a função suplementar. E eu quero chamar a atenção aqui para a legislação atual, que tem uma confusão em torno dela muito grande sobre o conceito de complementariedade e de suplementariedade. E é isso que precisa esclarecer. Complementar é aquele serviço oferecido pela rede, contratualizado pelo SUS quando ele não tiver capacidade de atender seus usuários. Isso é complementar, não tem nada a ver com suplementariedade. A função suplementar é aquela que se transforma numa segunda opção de assistência à saúde, como manda a Constituição Federal no seu artigo 99. Então, essas duas funções, elas terão como governança, na função pública, os dirigentes dos entes federados: ministro, secretário de Estado e secretário municipal de saúde. O sistema é único, mas com as autonomias respeitadas de cada ente na sua governança, na sua execução.
Do outro lado, eu tenho então a função suplementar, que por ser privada, terá na opção livre do investidor em oferecer ao cidadão, na forma de planos de saúde, através de uma pessoa jurídica chamada operadoras, uma operadora de saúde, que oferta planos de saúde nas diferentes modalidades, autogestão, cooperativas médicas, plano individual, plano coletivo, enfim. Esta é a opção de livre adesão do usuário. Eu quero só chamar a atenção para o seguinte: a função suplementar não é uma atividade pública concedida para o privado. Ela já é previamente autorizada pela Constituição. Logicamente que a pessoa jurídica precisa preencher requisitos para se habilitar à execução, mas não é uma atividade que exija, por exemplo, o processo de regulação. Mas esse é um assunto para uma outra conversa. Então aqui eu tenho a função pública e a função privada. Dentro da função pública, eu tenho a governança, como eu já disse, dos 3 entes federados, e na área e na função suplementar, a governança produzida pelas entidades jurídicas chamadas operadoras de saúde. As diretrizes de execução, na função pública, o SUS, que se mantém como uma referência até mesmo mundial de planos, na teoria, ele manteria a sua universalidade, o princípio da universalidade e da integralidade. Enquanto que na função suplementar, como é uma opção, como é uma adesão de livre opção do usuário, eu tenho aqui uma pactuação, um contrato pactuado de cobertura e custos relativos entre o usuário e a operadora. Portanto, as vontades é que se colocam na mesa, não é? O usuário não é obrigado a aceitar e nem muito menos a operadora é obrigada a vender. O princípio é esse. É por isso que não cabe regulação na sua essência, né? Eu tenho do lado da função pública a nossa rede pública de serviços. São aquelas unidades de propriedade do Estado, da União, dos municípios, hospitais, clínicas, pronto atendimento, etc. E tenho na função suplementar a rede privada de serviços. O interessante é que aqui é que se fez, no início da legislação do sistema público brasileiro, a grande confusão. A complementariedade do serviço é oferecida pelo setor, pela rede privada, com preferência filantrópica, que pode conveniar com o SUS quando este não tiver capacidade para atender seu usuário. Mas é aqui que está a complementariedade. Eu não estou discutindo aqui plano, oferta de atenção na modalidade de algum tipo de plano de saúde. Estou oferecendo oferta de serviço. Portanto, na função pública eu tenho o processo regulatório estabelecido pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS, que faz todo o processo regulatório, regulamentação, fluxo, acesso, normatização, né, auditoria, penalização, fiscaliza, etc. Enquanto que aqui no suplementar, hoje eu tenho a ANS fazendo um papel que não lhe cabe. Como esse setor não é concedido, a exemplo de tantos outros serviços públicos, aqui eu não, muito embora a ANS hoje tenha assumido uma função, eu costumo dizer, meio que esquizofrênica, de estatizar um recurso que é privado, em transformar o recurso do investidor privado em recurso público, né? O papel da ANS aqui é da fiscalização, porque o processo regulatório, na verdade, ele tem 2 componentes. Ele tem o componente do ato de regular em si, que é definir fluxo, preço, por exemplo, acesso, né? E tem o ato de fiscalizar. Nesse caso aqui, cabe ao Conselho Nacional de Saúde todo o processo de homologação das regras de mercado, com ampla participação das operadoras, dos consumidores, da rede de serviço privada, dos profissionais, dos consumidores.
né? Então, é esse amplo conselho que deveria homologar todo o processo regulatório do ponto de vista de requisitos para funcionar. As regras, ainda que algumas possam ser de regulação, deveriam estar aqui consensadas no Conselho Nacional de Saúde Suplementar. Caberia à ANS a execução dessas decisões e, obviamente, todo o processo de fiscalização. Garantir, neste caso, que o consumidor tenha os seus interesses defendidos, que os contratos pactuados sejam garantidos pelos fornecedores. Então vejam, essa é a estrutura que entendo ser necessária para uma grande reforma do Sistema Nacional de Saúde, que vai, em primeiro lugar, contribuir para desonerar o SUS. Eu não tenho dúvida de que uma legislação baseada nessa estrutura, que dará mais garantia para os investidores, vai permitir que eu tenha uma ampliação desse mercado que hoje alcança perto de 60 milhões, um pouquinho mais, de brasileiros. Então, imaginem o que representaria para o SUS se eu tenho 10% desse percentual acrescido. O quanto que isso representa de desoneração de custos, de orçamento, de dinheiro. Enfim, essa é a proposta e eu estou aqui para dizer que nós não podemos continuar falando das mesmas coisas por tantos anos, há 30 anos que estamos discutindo esse assunto. Está na hora de aproveitar o momento para fazermos um grande pacto federativo envolvendo aí todos os atores para que possamos de fato avançar num novo sistema de saúde, mantendo obviamente as prerrogativas do Sistema Único de Saúde, o SUS, que está aí e que precisa sofrer algumas atualizações tão somente. Não esqueça de deixar aí a sua inscrição aqui no canal. Não esqueça de se inscrever lá no grupo do WhatsApp SUS Fala Gestor, com uma ampla discussão sobre os mais variados temas. Basta enviar aí um e-mail para o endereço que está aqui colocado e nós teremos imenso prazer em incluí-lo no grupo numa plataforma onde estão mais de 200 pessoas, secretários, gestores, servidores, diretores, debatendo sobre o sistema público, tá certo? Até a próxima!